Aleluia, que presença. Aleluia. Poderosa, aleluia. Aleluia. Amém. Amados, vamos lá então. Glória a Jesus. Quero só deixar um versículo aqui para nós, Atos 19:11. Atos dos Apóstolos 19:11. Que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Vou repetir. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. De sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Querido, quando Deus queria, Deus usava as mãos de Paulo. E quando Deus queria, Deus usava as vestes de Paulo. Isso mostra a multiforme graça de Deus. E as muitas formas de Deus agir. Meus irmãos, nenhum dos teólogos que conhecemos hoje poderia ser considerado mais conhecedor da palavra, ou mais estudioso do que Paulo. E Paulo, embora fosse o estudioso da palavra, tremendo ensinador, o maior mestre da Escritura, veja que ele não abandonou o sobrenatural. Ele caminhava expulsando demônios, fazendo sinais, maravilhas, milagres. Então, uma das estratégias do inimigo nos últimos tempos é o que? Esfriar a igreja e os servos de Deus que creem em milagres. Porque essa é uma grande arma que a igreja tem, o sobrenatural. Desafio vocês a lerem Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver anjos aparecendo, portas se abrindo, milagres extraordinários, demônios sendo repreendidos, feiticeiros se convertendo. Esse é o evangelho que Deus quer, que Deus tem para nós. Então, cuidado, meus filhos, porque você vai ter fome por Deus e, de repente, você vai querer se aprofundar na palavra, você vai para um curso de teologia, e é tremendo isso. Mas quando chega lá, eles querem pegar Jesus e pôr numa caixinha e dizer para você que não pode ungir com óleo, que não pode orar por enfermo, que isso não é bem assim. Nunca permita que as pessoas esfriem a tua motivação, o teu espírito. Viu? Eu tenho essa preocupação. E por isso que eu quero investir muito na Revive School, que é a escola do avivamento, para que você tenha... Nós vimos aí no último dia da Revive School algo tão tremendo, quando o pastor Gesiel Gomes, que para mim é o maior ensinador do Brasil, da Escritura, e no final ele entrega uma profecia para a irmã Lúcia, que está aí, e ela foi curada de algo que era impossível. Os médicos até hoje dizem que aneurisma nos rins não diminui. E ele entregou e falou o rim que era, como que Deus estava fazendo, quem era a irmã. Então isso é glorioso, isso é um mover sobrenatural da igreja pentecostal, né? Que as pessoas querem falar, vocês são neopentecostais. Eu sou neopentecostal coisa nenhuma. Eu sou pentecostal até o tutano, até o osso. Eu gosto é de monte, de vigília, de jejum, de oração. E vou falar uma coisa para você que eu quero que você grave pro resto da tua vida. Eu prefiro magoar uma pessoa do que ferir o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Só que nós estamos vivendo hoje cultos, dias, onde as pessoas querem agradar os homens e desagradar. Elas acham ruim de desagradar pessoas, mas elas querem agradar os homens.
E não tem problema de desagradar a Deus. Isso é uma idiotice. Isso é burrice. Prefira magoar uma pessoa, irmão. Um religioso, seja quem for. Mas fique com o Espírito Santo de Deus, porque ele é Deus. Amém? E não seja um pentecostal, porque nós temos nossos erros também. E um dos maiores erros que temos é por conta dos talentos e dos dons, nós rejeitamos. Rejeitamos não, omitimos da palavra, estudamos menos. Isso é erro nosso. O avião tem que ter duas asas, não é uma só não. Então você tem que, se você tem os dons, busque o fruto, busque a palavra. Então você vai ser um crente equilibrado. E tudo que você for fazer no Espírito vai estar baseado na palavra. Ninguém te segura. Amém? Mas não abra mão do sobrenatural nunca na sua vida. O dia que você abrir mão do sobrenatural na sua igreja, na sua casa, acabou. O teu ministério está fadado ao fim. Ao fim. Nunca faça isso por causa de gente, por causa de homens. Porque homem amanhã vira as costas para você e vai embora. Mas se você estiver com Jesus, você pode ficar sozinho, todo mundo te abandonar. Você prospera, Deus te honra, não te falta nada. É melhor ser um Elias pregando para a viúva de Sarepta do que ser aqueles, né? Aqueles profetas de Baal que se assentavam na mesa de Jezabel. Amém, senhores? Então, quero contar aqui rapidamente alguns testemunhos aqui. Vou contar um que nós tivemos na Bahia. Eu fui pregar na Bahia, uma guerra espiritual tremenda lá. Lá é tremendo, né? Tem uma guerra, uma luta mesmo, espiritual muito grande. Mas também os crentes são muito avivados. Então há o reino espiritual lá pega fogo. E eu preguei num congresso lá, foi tremendo, já contei aqui, vai estar no livro. As revelações que Deus me deu no congresso. E aí depois, o pastor falou para mim, olha, vamos comigo amanhã cedo, tem um culto que é feito dentro do presídio aqui, onde os policiais, que eram policiais, que estão presos em custódia, eles fazem um culto lá. Então é tudo assassino, um matou 10, outro matou 70, outro matou 50, muitos matavam no governo aí tinha um governador lá que foi senador e tal, que era muito, o cara era terrível, e tinha muito desses caras que matavam por ele, para ele, e depois acabou sendo descoberto e eles ficavam lá presos. E eu falei, amém, vamos lá. E eu fui pregar, quando chegou lá, eu só fui de terno, gravata e tal. Quando cheguei lá, um calor miserável. Quando cheguei lá, a mulher não queria deixar eu entrar, porque eu não tinha levado uma identidade, né? Sempre, irmão, quando a obra é de Deus, vai vir barreira, mas não desista. E a mulher era macumbeira. E ela falou, não, aqui você não vai entrar para pregar. Mas nós só tínhamos aquele dia. Entrei em oração, desafiei a mulher, falei, eu vou entrar, minha filha, porque quem me mandou aqui foi Jesus, e ele é maior do que você. Ela falou, não, aqui você não entra. Eu falei, entro. Me afastei dela, comecei a falar em língua, fui para o lado. Eles ligaram para lá, ligaram para cá. Aí descobrimos que o chefe dela era crente. Era mais do que ela. Aí mandou um telefonema para ela. Falou, deixa o pastor entrar, menina, está doida? Entramos. Chegou lá, irmãos, dentro da cela. Aí, violão e eles adorando. Eu nunca tinha pregado dentro de presídio, nada, né? Aí eles falaram assim para mim, você prega até a hora tal, porque aqui tem essa hora aqui, se você passar dessa hora, eles fecham você aqui dentro, só no outro dia. E quem me conhece sabe que eu tinha uma dificuldade terrível, irmão, que eu começava a pregar, ensinar e tudo, e quando eu comecei a igreja em Sapopemba,
Todo mundo animado, Deus operando, maravilha, milagre. A igreja explodindo de crescer. Daqui a pouco fizeram a reunião comigo lá. Uns tinham vindo da Batista, outros vinham da Presbiteriana, outros vinham da Assembleia, sei da onde. Aí falaram assim para mim, ó, nós só estamos com um problema aqui. Você vai ter que mudar esse culto aqui, porque seu culto está passando, todos os cultos estão passando do horário. Falei, irmãos, tudo que Deus está fazendo, irmãos. Deus está ressuscitando morto, curando enfermos, vocês estão preocupados com o horário. Ah, porque é isso, porque é aquilo, cara. Aí eu falei assim, no meio da reunião, eu cercado por uns 10, mulher, tudo. Falei, Espírito Santo de Deus, o que eu falo para eles? Deus falou assim, fala para eles que tem uma batista para lá, uma assembleia para lá. Se eles quiserem, eles vão para lá. Aqui vai ser do meu jeito. Falei, então demorou. A igreja explodiu e Deus honrou. Lógico que com o tempo você vai, eu vou tentando adequar, né? Mas que Deus falou isso comigo, falou. Bom, e eles falaram assim, para os cultos lá, de 4 horas, 5 horas de culto, teve uma época que eu comecei a fazer os mega cultos. Começava às 3 da tarde, terminava às 10 da noite, e tinha dia que nós não conseguíamos terminar às 10, não. Terminava às 10 e meia, 11 horas. Já pensou que o culto começar às 3, terminar às 10? Que maravilha. Faz isso na sua igreja hoje, o povo quer te dar uma caibrada em você. Mas era tremendo, hein, irmão? É? Aí eu tô lá na porta, pastor Marcelo, do presídio lá, entrei. Eles falaram, ó, cuidado com o horário. E eu entrei lá, e eles cantaram os louvores. Falei, Jeová, o que o senhor quer que eu prego aqui? Deus falou para mim, prega profeta ou coveiro. Tá bom. E aí, irmão, quando eu entrei lá, eles trancaram a porta da prisão. Fiquei preso lá com eles. E pregando. Só quando eu cheguei lá, tinha um cara com a boina verde assim, ó. Umas insígnias assim, como se fosse assim, umas medalhas, né? Uma farda assim, verde. Um bigodão assim, ó, parecendo sargento, sabe? Ele não falou nada, irmão. Esses caras aí não é de falar nada. Ele ficou só olhando assim. E ficava olhando assim pra mim. E eu falei, Jesus de Nazaré, o que esse homem está pensando? E eu falava assim, Deus, o que eu faço? E Deus falava assim para mim, prega com força. Eu falava, Jesus, mas eu não sei se eu posso pregar alto, se eu prego baixo. E o homem só ficava me olhando assim. E Deus falava assim para mim, prega com força, não para não. Eu falei, ó Jesus, então você segura esse bigodudo aí e ser comigo, que agora eu vou dar lugar. Eles me matam aqui dentro, eu não sei o que vai acontecer não, que se lasque. E aí comecei, pá, 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 e Jesus, entrega isso aqui também. Eu falei, não, isso não, entrega tudo. E eu, pá, 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 e os irmãos, glória. Quando foi terminando, e o homem só ficava assim para mim, com a cara de bravo. Quando foi terminando, Deus falou assim para mim, agora chama para frente e pergunta quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, Jesus, o horário. Deus falou para mim, batizado com o Espírito Santo. Eu falei, então quem vem aqui para frente, quem quer ser batizado? Porque agora Jesus vai batizar. E aí o povo foi vindo, irmão. E eu pondo a mão na cabeça de um, daqui a pouco, pá, 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 pá. Batizou um, batizou dois, batizou três. Eu falei, Jesus está aqui. Quando eu olho assim, irmão, aquele homem virou a boina assim, olhou para mim e fez assim para mim. Me chamou assim, com a mão. Eu falei, Jesus, agora ele vai me prender aqui. Quando eu fui chegando perto dele, ele falou assim, será que eu também poderia um dia falar nas línguas que vocês estão falando aí? Eu falei, o senhor quer falar em língua estranha? Ele falou, eu quero. Eu falei, tudo é possível que crê. Fecha os teus olhos. Coloquei a mão sobre ele. Falei, aí eu cresci, irmão. Falei, irmãos, Deus quer batizar esse homem com o Espírito agora. E comecei, e começamos a orar. Daqui a pouco ele, vai meu filho, dá lugar. Daqui a pouco ele começou a dar uma rajada, irmão. O homem começou a rodar no Espírito, falava
ministério. Deus batizou o sargento com o Espírito Santo dentro do presídio. Aí foi aquele Pentecostes. Quem já era batizado começou a profetizar. Quem não era foi batizado. Irmãos, foi um dia inesquecível. O que eu aprendo com isso? Nós, como humanos, nós vamos ter medo, porque nós somos limitados. Mas quando Deus está com você, quando você está em consagração, Deus manda, faça, não tenha medo, porque Deus, ele te honra de maneira sobrenatural. Um dia eu fui pregar na sede da igreja Paz e Vida de São Paulo, na Cruzeiro do Sul. Eu tinha pregado numa vigília deles, muito difícil pregar lá. Eu tinha pregado numa vigília deles, Deus tinha curado um menino, que até hoje é um filho espiritual meu, que era surdo de nascença, voltou a ouvir. A partir daquele dia, ele passou a me seguir todos os cultos que eu ia pregar, vigília, ele ia com o carro atrás, me seguia. Uma bênção. E um dos pastores me ouvia no rádio, me admirava, e falou, vai ter uma reunião só para pastores de sábado, só pastores do ministério. E você vai pregar para nós. Eu falei, tá bom. Ia pregar à noite, acho que era 7, 8 horas da noite, se não me engano. Na Cruzeiro do Sul. Irmãos, quando eu chego lá, era o dia de eu pregar, quando é por volta de 5, 6 da manhã, eu ia pregar às 8 da noite. O Espírito Santo me visita e me diz, quando você for começar a pregar, você vai dizer que tem 2 pastores lá que não se falam, não se respeitam, não se amam, que estão em divisão, ameaçaram um ao outro, e diga que a reunião não vai continuar, não vai prosseguir, e que você não vai nem pregar, enquanto eles não se consertar. Eu falei, Jesus, o senhor está doido? Esses homens vão me arrancar do púlpito lá, irmão, mais de 50, 100 pastores, 200, sei lá eu, lotado, obreiro, tudo. Deus falou, é isso que eu só estou te levando lá para isso. Falei, Jesus, isso não vai dar certo, não. Jesus falou para mim, quando você pegar o microfone, cumprimente a igreja, os obreiros, os pastores, e fale isso. Irmãos, imagina a primeira vez eu pregando para os obreiros lá. Peguei o microfone. Falei, irmãos, eu não tenho culpa de nada. O Espírito de Deus me visitou às 5 da manhã e me disse que tem 2 pastores aqui que estão rachados, divididos, desunidos. E isso está sendo uma coisa terrível para o ministério. E Deus mandou dizer que não está nisso. Mas se vocês forem humildes e se perdoarem aqui hoje, o ministério de vocês vai explodir. Deus vai honrar. E tem mais, irmão. Eu não prego, não desço do altar e não saio daqui enquanto os 2 não se abraçarem aqui agora. Em nome de Jesus. E pus o microfone. Começou misericórdia, 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 irmãos. E eu ali, imagine, irmãos, que loucura. Eu falei, Deus da minha vida. Daqui a pouco, pastor Marcelo, um saiu de cabeça baixa, chorando. Estou mostrando para você o que é o mover do Espírito. Isso dom é palavra de conhecimento. Ninguém sabia disso, eu não sabia disso. Escuta, ele saiu chorando, irmão. O outro veio, agarrou os 2, irmão, em prantos. Quando eles fizeram isso, os outros pastores vieram por cima dele, sabe, igual time de faculdade, quando começam a... E foi aquele chororô, irmãos, desceu um avivamento naquele lugar. Uma unção. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Aqueles pastores me chamaram e me disseram, apóstolo, na época bispo, André, você não sabe.
Teve uma reunião de obreiros, eles se acusaram. Teve uma briga feia entre eles na frente de todo mundo. Eles não se falavam, um ameaçou o outro de morte. Mas isso ficou interno nosso, ninguém sabia. E Deus revelou para o Senhor e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Por conta disso, muitos deles começaram a saber do meu ministério e aí me chamaram para pegar numa vigília. E um dos pastores dessa denominação, a qual eu respeito muito por sinal, ele disse assim: olha, eu contei para o meu pastor aí, superintendente, que Deus usa você que com dente de ouro e às vezes até algumas, às vezes brinco, fivela, ficava dourada, né? Esse tipo de coisa. Só que ele está duvidando, bispo. Ele falou que duvida, quer ver, chamou você lá para um milagre. Irmãos, foi uma noite de tanto milagre, mas tanto milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus chamou você, você não precisa mostrar, não. E nem ter medo, não. Se Deus te chamou para uma obra ousada, então somente vai e faz o que Ele mandar. Porque quem vai se mover, quem vai te honrar é o Senhor. Irmão, parecia que foi um negócio, só porque ele duvidou. Mas foi tanto milagre. Mas tanto milagre. Aí Deus falou, agora você vai orar por dente de ouro. E eu orei. Sabe o que Deus fez com o pastor? Ele tinha aquele sapato com aquelas fivelas prateadas. Uma Deus deixou dourada e a outra prateada, que era para ele ver como estava um dele, um dos sapatos e como ficou. Irmãos que tinha brinco, um ficou dourado, o outro prateado. Dentes de ouro, fivela de cinto. Foi um negócio extraordinário. Eu sei que muita gente zomba, mas a Bíblia diz que o ouro não é do diabo. A Bíblia diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Deus colocou 14 gramas de prata na boca de um peixe, um estáter. Meu irmão, você acha que Deus não pode fazer isso? Deus faz isso e faz muito mais. Nós precisamos voltar a crer no sobrenatural. Eu fui lá na Bíblia, na Geórgia, eu vi jorrando óleo. Deus falou para mim, o óleo não parou. A Bíblia diz que o azeite parou, mas não acabou. Se Deus quer, se nós nos calamos, irmãos, Deus faz a pedra clamar, pregar, fazer, porque Ele é Deus. Às vezes os satanistas acreditam no sobrenatural e nós que éramos para ser o povo do sobrenatural duvidamos. Se você jejuar, orar, buscar, crer, pregar o sobrenatural, você vai ver Deus operando maravilhas extraordinárias. Porque Ele faz. Faça disso o seu estilo de vida e se prepare, porque Deus vai te surpreender todos os dias. Eu contei para vocês que quantas e quantas vigílias nós fazíamos na sexta, quando chegava no sábado. Eram os casamentos. As pessoas, quando eu começava a pregar, no casamento começava a cair gente endemoniada. A última vez foi o câmera que caiu endemoniado, aceitou Jesus. Tivemos que expulsar o demônio dele, e ele aceitou Jesus em cima do altar, porque o sobrenatural faz isso. Quantas vezes eu vi, não foi uma nem duas. Vou pedir aqui para a Rafaela trazer para mim, não sei se ela está me ouvindo, o carregador. Vou ter que pegar aqui. Não foi uma e nem duas. Eu lembro uma vez que nós fomos inaugurar uma das nossas igrejas, Deus falou, faz uma campanha, eu peguei toalhas, levei para o monte, orei, clamei. E quando eu orava, eu via fogo naquelas toalhas, nós clamávamos, dizia, Deus, põe fogo nessas toalhas. Quando nós inauguramos a igreja da Celso Garcia, nós distribuímos, quando começamos a orar, demônios manifestavam, gritando, tem fogo, está me queimando.
Uma pessoa que não enxergava voltou a enxergar na hora. Uma outra vez, uma mulher, o marido ouvindo o meu programa ficou endemoniado, manifestou, saiu para a rua, acharam que ele estava louco, pegaram ele, levaram no manicômio. Ela veio desesperada na igreja e disse: pastor, o homem está lá, está tomando injeção, está acontecendo um monte de coisa. E eles acham que ele tá louco, mas ele não está louco, ele está endemoniado. Eu falei: vamos lá. Ela falou: não dá. Ninguém pode entrar. Eu falei: meu Deus, o que nós vamos fazer? Deus falou: pega essa toalha, ora e manda. Quando ela foi e entrou, porque ela era esposa, ela podia. Quando ela encostou a toalha nele, o demônio saiu e ela foi curada. Ainda com 14 anos. E ele foi curado, foi liberto. Um dia a irmã Teca, a pastora Teca, me chamou, era da intercessão, falou: vamos orar. Eu vou orar na casa de uma moça. Vamos comigo. E eu em jejum e oração. Irmão, nunca perca a consagração. Deus vai te honrar. Quando eu cheguei na casa junto com ela para orar, irmão, o demônio manifestou lá, era aquelas casas que tinha o portão na frente. E lá embaixo assim ficava a pessoa. Lá embaixo o demônio manifestou e gritava. Quem mandou trazer ele? Não era para trazer ele aqui, não. Eu odeio esse menino. 14 anos de idade. Eu nem sabia o que era o sobrenatural direito. Mas a Bíblia diz: se quiserdes, se você quiser, se você buscar. Deus me deu uma palavra esse ano e eu não vou esquecer. Ana quis ser mais do que uma mulher estéril. E Deus fez ela mãe. Ela quis ser mais do que mãe, ela quis ser mãe de um profeta, de um sacerdote, de um juiz. E é essa fome que precisa voltar. É esse desejo, essa unção, essa ousadia, essa fé, essa autoridade. Essa autoridade não está em mim, mas está no Deus que eu vivo, Deus que eu prego, Deus que eu sirvo. Está nas Escrituras. Eu declaro que Deus vai usar você para milagres extraordinários a partir de hoje. Não deixe esses religiosos, ciumentos, querer apagar. Eles vão duvidar, eles duvidam de tudo, irmão. Eles duvidam até deles mesmos. Na verdade, eles queriam ser cheios. Eles queriam ser usados por Deus. Como eles não são, então e alguns deles são medrosos, aí eles preferem criticar. Mas nós oramos por eles, porque também é necessário os professores. Mas os profetas não podem se calar nesse último tempo da igreja. Deus está levantando os remanescentes fiéis. Se Deus mandar você dar uma palavra para o seu filho, dê. Para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, para o prefeito da cidade, seja para quem for. Entrega, fala, faça, porque Deus vai te honrar. Cheguei aqui na Flórida. Um irmão veio da igreja e falou assim: olha, o meu inquilino está com câncer. Já chamei um monte de pastor, ninguém quis lá orar. Falei: eu vou lá. Orei por ele. Cheguei na casa, a casa estava um breu, parecia um cemitério. O homem foi curado de câncer. Um dos maiores ajudadores da obra minha aqui, quando eu cheguei aqui na Flórida. Deus me apresentou um homem. E ele me ligou para eu orar por ele, e ele estava na estação de trem de Nova York. E eu disse para ele: está tendo uma conspiração contra você agora, nesse momento. Quando você chegar aqui, vão ter te colocado para fora da tua empresa. Mas fique em paz, porque Deus vai te dar a vitória. Quando ele chegou aqui, a mulher com câncer, ele tinha sido traído pelos funcionários. Fizeram a conspiração, colocaram ele para fora. O que Deus tinha me revelado aconteceu. Mas nós revertemos em oração, ele se transformou nos maiores ajudadores da obra. Sabe o que Deus está dizendo? Se você se cala, você impede que conexões
Que Deus se mova na vida das pessoas, que conexões extraordinárias aconteçam na sua vida. Tem coisa que era para estar sendo liberada na sua vida, mas Deus fala para você fazer, você fica retendo. Deus fala para você falar, você não fala. Deus fala para você agir, você não faz. A fé não põe limite em Deus, Deus não põe limite na fé. Eu comecei a ensinar o sobrenatural. Uma irmã começou a orar igual doida, ela disse, meu marido vai se libertar. O marido dela, para provocar, falava para ela, agora eu vou trazer caixa de cerveja para casa. Ela falou, pode trazer o que você quiser, eu já orei e vai ficar tudo água. O meu Deus transformou água em vinho e vai virar em água. Quando o homem abriu a primeira, colocou, só tinha água. Ele falou, você está brincando? Abriu a segunda água, a terceira água. Deus faz. Só que nós sempre achamos que Deus faz na vida dos outros, na nossa não. Mas eu te digo, Deus põe dinheiro na conta. Deus limpa nome. Deus traz documento. Deus te dá a tua casa paga. Deus restaura aquele que é impossível. Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. E esse tempo está voltando nessa última hora. Porque é o que Ele faz. Deus me deu uma campanha. Essa campanha, eu fiz muito essa campanha. E aqui vou partir para o batismo do Espírito Santo para nós terminarmos. E essa campanha eram 4 dias. Primeiro dia, eu pregava, e prego até hoje, a cruz de Cristo, a salvação. Pessoas voltando para Jesus e aceitando Jesus, coisa mais linda. Se você ainda não ouviu essa pregação, pega no YouTube as 7 frases de Jesus na cruz, apóstolo André Fabiano, e ouve. Segundo dia, só revelação e milagre. Terceiro dia, eu ensinava as pessoas como prosperar e chamava as pessoas para o desafio, para os votos, para os propósitos. Aí essa é a cruz de Cristo de John Stott, tremendo. Tremendo esse livro, já li. Incrível, Marcelo. Tá pensando que eu não estou estudando? Vai. Aleluia. Eu indico esse livro, A Cruz de Cristo, John Stott. E terceiro dia eu levantava o povo para o desafio nos propósitos. Quarto dia, batismo no Espírito Santo. Até as crianças foram batizadas. Eram batizadas com o Espírito Santo. Deus me usou aqui na igreja em Nashville, até as crianças batizadas. Está no YouTube. As crianças com um pó de ouro na mão, coisa mais linda do mundo. Nessas campanhas, preguei em Suzano, na igreja do bispo Júlio Vertulo, meu amigo, lá em Suzano, Igreja Cristã Mundial. Mais de 70 pessoas batizadas com o Espírito Santo no final da campanha. Incluindo um médico japonês. Em Mogi das Cruzes, meu amigo, pastor Marcos Rodrigues. Mais de 45 pessoas batizadas no Espírito Santo. Itajaí, na igreja Assembleia de Deus Bom Retiro, pastor Josué de la Libera, em Itajaí. Mais de 50 pessoas batizadas com o Espírito Santo, incluindo as crianças. Lá em São José dos Campos, mais de 70 pessoas batizadas no Espírito Santo. Era a Assembleia de Deus do Bom Retiro, pastor Anselmo. Mais de 70 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Irmãos, foram centenas e milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo em todos os lugares, até as crianças. Sabe qual é o segredo para que Deus te use batizando com o Espírito Santo? Pregue batismo com o Espírito Santo. Eu declaro que as pessoas que vão ler esse livro, vão assistir essa vigília que nós estamos tendo aqui, e vão ver essa ministração rápida que eu vou fazer agora, porque foi Jesus que me contou isso aqui. E se você fala numa língua, você vai falar em outras, porque o dom não é de uma língua só, não é variedade de língua. E tem gente que não sabe o mistério. Quando você fala em línguas, Deus ativa anjos. Quando Deus te dá novas línguas, novas estratégias, novas coisas, o Senhor te dá estratégias novas, o Senhor abre portas novas. Cada vez que Deus te dá uma língua nova, Deus te dá renovo, Deus te dá coisa, porque o dom de língua, ele edifica você mesmo. Dos 9 dons, o único
que é só para nós, que edifica a nós, é o dom de línguas. Nós devíamos falar em línguas o tempo todo. Mas tem gente que acha, eu preciso estar no espírito, eu preciso estar no clima para falar em línguas. Você fala em língua a hora que você quiser, você pode falar no carro, você pode falar tomando banho, você pode falar lavando louça, você pode falar em línguas. Quanto mais você falar, mais edificado você será. Deixa eu entregar esse mistério para você, que Deus me deu. Se alguém aqui não fala em línguas, nós vamos orar e Deus vai batizar com o Espírito Santo. Alguém crê? Presta atenção. Dos 9 dons, a Bíblia diz, dos 9 dons, não dorme não, irmão, toma uma água, toma um café, lava o rosto. A Bíblia diz que o dom de línguas, falar em outras línguas, ele é para nossa edificação pessoal. Ou seja, o que profetiza edifica o corpo, a igreja, mas o que fala em línguas edifica a si mesmo. O que é o batismo com o Espírito Santo? E nós, os pentecostais, acreditamos que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela, com a evidência de falar em outras línguas. Quando eu aceito Jesus, eu estou vestido, mas quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou revestido. Imagine que por cima dessa camisa vem um terno, um blazer, é um revestimento espiritual. Agora presta atenção, dobre atenção. Tem alguém aqui que quer ser batizado com o Espírito Santo ou quer ter as suas línguas renovadas? Ou quer ser usado para que Deus use você para batizar outras pessoas? Presta atenção nisso aqui. O seu inimigo, sabendo que, se você falar em novas línguas, você vai estar edificado, ou seja, você vai se fortalecer. Você acha que ele quer que você fale em outras línguas? Claro que não. Agora, ele é o pai da mentira. E ele vai contar algumas mentiras para querer impedir que você seja batizado com o Espírito Santo. Até as crianças podem ser batizadas agora. Quais são essas mentiras? A primeira mentira que o diabo vai querer falar para você, escuta aqui. A primeira é que você está na carne. Agora eu pergunto para você, nós já oramos, já jejuamos, você está numa vigília, uma hora dessa, sexta-feira, você acha que você está na carne? Você está no Espírito. Você está aqui porque você ama Deus. Você está aqui porque você quer crescer espiritualmente. Você está aqui porque você quer ser uma bênção na vida de outras pessoas. Você está aqui porque você quer ser um crente melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Essa é a grande realidade. Quando ele não conseguir convencer você que você está na carne, sabe qual é a segunda mentira que ele vai dizer? Que você não merece, que você não é digno. Só que dom significa presente, favor presente, presta atenção. Imagine, irmã Sueli, ou querido e precioso irmão Walter Medeiros. Se eu pego essa Bíblia e digo, ó, Walter, eu estou te dando essa Bíblia de presente. O que é que você tem que fazer? Receber, meu irmão. Se você ficar falando assim, não, apóstolo, eu sou digno, misericórdia. Falar, você não quer não? Então eu vou dar para a Castorina. Por quê? Presta atenção. Ninguém aqui merece nada não, irmão. Deus não nos dá porque nós somos bons. Deus dá porque Ele é bom. Todos nós merecíamos era o inferno. Mas Ele decidiu nos salvar, nos lavar com seu sangue e nos levar para o céu. Isso é precioso. Quem aqui merecia o inferno? Eu merecia. Mas o Senhor decidiu nos levar para o céu.
Você é digno. O Senhor te escolheu, te chamou, mas não chamou você para ser um crente frio, gelado, não. Ele quer te capacitar com poder. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, buscai os melhores dons. O primeiro é aquele que te edifica, porque se você estiver forte, você vai poder fortalecer outros. Como é que você vai edificar outros se você não edifica a si mesmo? Agora a terceira mentira, sabe qual é? Segura essa aqui. Ele vai falar assim para você, ó. Você está imitando. Você está imitando. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você vai começar a aprender a falar inglês, o seu inglês vai ser parecido com o inglês de outro. Se você vai aprender a falar japonês, vai ser parecido com o de outro. Ou seja, quando nós orarmos daqui a pouco as línguas que Deus vai pôr na tua mente e você vai falar, vai ser parecida com a língua que eu falo ou de alguém. Isso não significa que você está copiando, não tem nada a ver. Agora, com todo o respeito que eu tenho às igrejas, e muitas igrejas nos ensinaram assim, né? Você tem que ficar dando glória, 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 glória. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Não é que você não pode dar glória, você deve dar glória. Agora, escuta isso aqui. Ainda que você fale inglês, espanhol e português, você consegue falar 3 idiomas ao mesmo tempo? Claro que não. Ou você fala inglês para e fala português, ou você fala português para, fala espanhol. Como é que você vai falar inglês, português, se só tem uma língua e você quer falar 3 línguas ao mesmo tempo? Agora você fica glória, 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 glória. Vai virar a noite inteira dando glória, irmão. Não vai falar em língua nem um dia. Pode falar glória aí até umas horas. Vai falar glória a noite inteira. Glória, 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 glória. O glória nunca vai virar. Como que eu vou falar em línguas? Você pode até estar dando glória. Ou você pode ficar em silêncio. E o Espírito de Deus vai ensinar o teu espírito. E essas línguas vão vir na tua mente. E vai começar. Ninguém aprende fluente o inglês, irmão. Do dia para a noite você aprende uma palavra, 2, 3. E você vai. Falar em línguas é a mesma coisa. Essas línguas, elas vão começar a vir na tua mente, dentro do teu coração. O que é isso? É o Espírito de Deus ensinando o teu espírito. Os mistérios. Que Paulo disse, ainda que eu falasse língua dos anjos. Quem foi que disse que é língua dos anjos? Não é língua dos anjos, a Bíblia diz que é mistério. Língua dos anjos, por exemplo, quando Miguel brigou pelo corpo de Moisés com Lúcifer, com Satanás, em que língua eles falaram? Língua dos anjos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Isso não significa que batismo com o Espírito Santo é língua dos anjos. É mistérios. Pode ser língua de anjo. Pode ser língua de outro que foram faladas em outras. E lá no céu nós vamos falar nessas línguas, nesses mistérios. E é variedade de línguas. Então, qual é o segredo? Dobre atenção aqui agora. Quando nós estivermos orando, você tem que receber. Se você não receber, se você falar, eu não sou digno desse dom, misericórdia, eu sou um coitado miserável. O outro que recebe, vai receber, vai falar e você vai ficar para trás. Levanta a tua mão e diga, eu não vou ficar para trás, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Isso é verdade, quem falou para mim isso aqui foi Jesus. Agora presta atenção. Então, quando essas línguas vêm, quanto mais você fala, mais você falar, mais você vai se encher. Entende ou não? Então, quando elas vão vindo, você vai falando. É simples, assim é simples, irmão. Você que acha os religiosos que ficam achando que é difícil. As coisas com Jesus não é difícil. As coisas com Jesus é simples. Agora, o diabo quer que você fale em línguas? Não. Por quê? Porque você vai se fortalecer.
você vai aumentar a força do teu espírito, consequentemente tua carne vai enfraquecer. Coisas que você tinha dificuldade em vencer, você vai ter mais força para orar, você vai ter mais força para adorar, você vai ter mais estratégia do alto, você vai vencer sua carne. Isso é glorioso. Agora presta atenção. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 10, verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Eu pergunto para você, a vontade de Deus é batizar só alguns ou todos? A vontade do diabo é encapetar um ou todos? E aonde que na tua cabeça o Deus da plenitude, que significa tudo em todos? Ai, camandioribirrácia. Será que o diabo vai ter mais ousadia do que Deus? Mais força de vontade do que... Ai, 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 ai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Todo o que nele crê. Qual é o mistério? Dobre atenção. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Quantos? Todos. Olha aqui, ó. E dizendo Pedro ainda estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos. Verso 45, segura isso aqui, ó. E os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, eles achavam que era só para eles, mas era sobre os gentios, senão nem eu, nem você, nenhum de nós podia ser batizado hoje. Agora segura isso aqui. Porque os ouviam falar em línguas, ou seja, a evidência do batismo com o Espírito Santo é língua estranha. Pois ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar água? Ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados na água. Eu já vi gente ser batizado no Espírito Santo antes de publicamente falar, reconhecer que tinha aceitado Jesus. Católico. Como apóstolo? Como? Porque no coração dele, a fé dele ele já tinha se convertido dentro dele. Amém? Deixa eu pôr um carregador aqui, irmãos. Glória a Deus. Então presta atenção, queridos. Pois eu peço para o nosso Santo Bruno editar. Dobre atenção. Nós já vamos orar. Pois ouviam, Atos 10, 46. Falar em línguas e engrandecer a Deus. Então, perguntou Pedro, pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor e lhe pediram que ficasse com eles por alguns dias. Agora, segura isso aqui, ó. Atos 19, verso
1 em diante. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Ora, se o batismo no Espírito Santo não fosse importante, o apóstolo Paulo dizia: não tem problema não, você já batizado no nome do Senhor, então tá bom. Olha o que eles disseram: nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. Igual igrejas que hoje em dia não creem em dom, não creem em revelação, não creem que Jesus batiza com o Espírito Santo. E tem um monte de crente que se diz pentecostal dando voz a essas pessoas que são uma bênção, mas eles não vivem essa delícia que é ser guiado pelo Espírito Santo, que é ouvir a voz do melhor amigo, Espírito Santo. Fizeram o Espírito Santo deles, que é o amigo deles, eles fizeram mudo. Um dia orando com uma moça, e ela... Falei: Deus, o que é isso? O Espírito Santo falou assim para mim. Ensinaram para ela que o Espírito Santo não fala. Eu quero manifestar na vida dela o meu poder. Mas ela sempre me cala, e é assim que eu fico dentro dela. Eu chorei igual uma criança. O Espírito Santo é uma pessoa. Imagine você falar para ele: cala a boca, não fale. Vamos lá. Tornou ele, verso 3, Atos 19, 3. Em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, batismo nas águas, dizendo ao povo que cresce no que ele, após ele, havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora olha o verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Oh, aleluia. E nesse dia eles não receberam só o dom de falar em línguas, de variedade de línguas, mas receberam também o dom da profecia, e isso pode acontecer aqui agora. E veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, um dom, e profetizavam, outro dom. Paulo entrou na sinagoga e falou, ou melhor, verso 7, e eram ao todo uns 12 homens. Meu Deus do céu. Entenderam isso, irmãos? Veja que coisa tremenda e poderosa. Que coisa tremenda. Tem alguém aqui nesta hora que quer ser batizado com o Espírito Santo, ou quer receber variedade de línguas, ou quer receber talvez, quem sabe, até o dom de profecia? Se alguém não fala em línguas agora, feche os seus olhos. Eu vou orar agora. E você que quer se tem mais alguém que não fala em línguas, preste atenção. Nós vamos orar. Enquanto eu estiver orando, o Espírito de Deus vai ensinar o teu espírito, você que está me assistindo. E vai vir um fluir de Deus. Se você ficar dando glória, 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 vai ficar a noite inteira dando glória. O problema é seu. Ouça o Espírito. E quando essas línguas vierem na tua mente, no teu coração,
Fale. E lembre-se, quanto mais você falar, mais cheio você vai ser e mais vai vir. Não importa se você está aprendendo 1, 2, 3, 4 palavras apenas, vai falando. Porque quanto mais você falar, mais Deus vai derramar do seu espírito. Quantos querem isso agora? Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus poderoso. Ó Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui entre nós. Senhor, eu ensinei a Tua palavra que diz: e há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quem crer e for batizado, ai, a Tua palavra diz: estes sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão novas línguas, está escrito. Senhor, eu ensinei a Tua palavra quando Pedro pregava e eles ouviam a Tua palavra. E o Espírito de Deus desceu e batizou aqueles homens com o Espírito Santo. Meu Deus, eu ensinei a Tua palavra quando Paulo chegou em Éfeso e disse: em que fostes batizados? Eles disseram: nós nem sequer ouvimos falar em Espírito Santo. Ah, meu Deus, mas quando Paulo ensinou e orou, todos foram batizados com o Espírito Santo. Meu Deus, se é verdade o que eu estou ensinando agora. Ó Deus, quando eu soprar este microfone, que o fogo do Teu Espírito venha em cada casa, em cada lar, em cada vida, em cada coração que está me escutando e me assistindo agora. E aquele que já é batizado comece a falar em línguas. E aquele que não é batizado com o Espírito Santo, que o Teu Espírito, Senhor, comece a ensinar o Espírito Santo, comece a ensinar o Espírito que está nessa pessoa, para que ele também fale em novas línguas e flua no Teu Espírito. Pai, se é verdade o que eu preguei aqui hoje, se é verdade o que eu preguei aqui hoje, começa a batizar os Teus filhos agora. Agora, derrama o fogo do Teu Espírito Santo agora. Oracandaramaná, serecandaramanai. Você que está aqui agora, comece a receber línguas estranhas agora. Se tu és batizado, fale em línguas, porque isso vai gerar agora uma corrente de fogo e de fé pentecostal, como no tempo dos apóstolos. Você que está me assistindo pelo Facebook, pelo Zoom, pelo YouTube, seja onde for, seja batizado agora. O fogo que está em mim venha na tua casa, venha no teu lar, venha na tua família. Rosana Rufino, seja batizada agora. Ouça a voz do Espírito agora. A filha do Walter também receba línguas estranhas. Fale em línguas agora. Se você está com alguém do teu lado e você já é batizado, comece a falar em línguas ao lado dessa pessoa. E passa o Espírito que está em você sobre esta pessoa agora. Uracandaramanai. Alabandore calabaceriante cominai. Arabalabasurialabai. Feche os seus olhos e escute. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há uma unção gloriosa vindo. Há uma unção poderosa chegando. Há uma unção tremenda vindo. Fale em línguas, isso. Fale sem medo. Fale sem medo, fale sem medo. Não se preocupe com outras pessoas. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com os outros. É você e Deus agora.
É você e Deus agora. É o Espírito Santo de Deus vindo sobre você agora. Laracandarabacheri alabassuri calabanderegai. Alabaste comanassi alai. Tem, fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Tem gente aqui que há muito tempo não falava em novas línguas. Comece a falar em novas línguas agora. Larabachere candaragai, labaraque suriante comanai, rica labassuria. Apóstolo, eu sou criança, não tem problema nenhum. O Espírito, o reino de Deus é das crianças. Aleluia, aleluia, aleluia. Apóstolo, eu sou tradicional, não tem problema nenhum. Esses irmãos tinham sido batizados através de Apolo, não sabiam que era o Espírito Santo, mas agora, através do ministério apostólico de Paulo, eles foram batizados. Receba agora o que está sobre mim. Fale, abra a boca agora e fale. Abra a boca agora e fale. Rica, lai, chore, patacoma, nagasei. Quanto mais você falar, mais Deus vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo. O carro pode ser 0 quilômetro. O carro pode ter banco de couro, roda de liga leve, som de última geração. Mas se não tiver gasolina, ele não sai do lugar. O crente pode estar perfumado, pode ter a melhor roupa, a melhor Bíblia, mas se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele não sai do lugar. Deus vai te encher com o Espírito Santo agora. Ele está enchendo, está enchendo, está enchendo, está enchendo, está enchendo, está enchendo. Uricandaramanda caie de cominique sui que birihai rabataca lomenanda lamassuri que te clovinassi liplefai. Abra a boca, crente. Rabiaste comanácia. Não tenha medo. Hoje Deus te escolheu para te selar. Hoje Deus te escolheu para te selar com batismo, com fogo do Espírito.